Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que o 9º capítulo de Superman e Lois tá legal, continua interessante no geral. Acontece que, depois de sair de uma série como Loki, vir parar aqui acaba meio que decepcionando um pouco, a diferença de qualidade de uma e outra é gritante. E esse vídeo está cheio de spoilers, não tem como comentar sem falar deles. Então, se você não assistiu ou quer descobrir tudo por conta própria, já está avisado. O ritmo continua bom, a gente consegue entender tudo o que está acontecendo mesmo que a cena em si não faça muito sentido. Por exemplo, no momento em que a Lois invade uma reunião do Morgan Edge com futuros funcionários e ela diz para todo mundo não acreditar no que o cara está dizendo porque ele está enganando, foi uma forçaçãozinha de barra. Os seguranças desse lugar estão ali só para fazer pose, como é que eles deixam isso acontecer? E a reação do Morgan a essa interrupção também lá não desceu muito bem. Ele fica calmo, como se nada tivesse acontecido, pede para todo mundo que está ali sair para poder falar com a Lois a sós. O mais coerente seria que ele pedisse para que a Lois saísse e esperasse. Mas vamos fazer igual o Jack e ir por parte. Mas o episódio começa bem, começa interessante. Vemos uma cena em primeira pessoa de alguém sendo conduzido pela Leslie até o escritório do Morgan. Nós não sabemos quem é, coisa que vai ser explicada no decorrer dos 40 minutos. O problema é que essa mesma cena é utilizada 3 vezes. A primeira, para criar um mistério. A segunda, no meio do episódio, com uma ou duas coisas diferentes para passar pra gente uma falsa informação. E a terceira e última, no final, para poder mostrar quem que era. E aqui no caso, era o Kyle pedindo para ser a sua melhor versão, pedindo ajuda para se tornar uma pessoa melhor. E sim, aqui fica confirmado de que o Kyle realmente se transforma em um dos vilões da série. E lindezas, a forma como eles tentaram criar mistério em cima disso foi, olha, bem fraquinha. Acontece o seguinte, a alma do kryptoniano colocada no corpo de uma pessoa leva um certo tempo para se adaptar. Depois disso, ela meio que fica adormecida, só esperando o momento certo de despertar. E quando isso acontece, a consciência da pessoa do terráqueo adormece, desmaia. Então a pessoa em si acaba não se lembrando de tudo o que acontece enquanto o seu corpo está dominado pela consciência alienígena. Pelo menos é isso que o Kylo conta para a Lana. O casal B estava na escola assistindo uma apresentação da Sarah. Depois que ela termina de se apresentar, uma outra criança toma o palco. Nesse momento, o chamado ET toca. Então, a mãe dessa criança que no começo do episódio a gente vê recebendo uma das consciências alienígenas se levanta e sai de cena. Então, nesse momento, a gente sabe que aquela pessoa que se levanta não é realmente ela. E nesse momento, acontece uma cena muito bizarra, meio que uma vergonha alheia que eu senti. O Kyle tenta dar uma disfarçada e diz que vai atrás da moça para ver se ela tá bem. Gente, ela poderia estar indo ao banheiro, atender um telefonema particular, qualquer coisa. E outra, o marido dela que deveria ir atrás dela para ver se estava tudo bem. E não o Kyle que estava ali abraçando a sua esposa para ir atrás de uma outra mulher conhecida, sua colega no máximo. Sabe, foi uma justificativa muito fraquinha para tirar ele de cena. Vale lembrar que nesse momento, pela lógica do episódio, o Kyle também deveria se comportar da mesma forma que a moça se comportou porque ele já estava com a consciência de um kryptoniano no corpo dele. Mas nessa altura do campeonato a gente já sabe como é que funciona o roteiro dessa série. Seguindo, esses dois mais um terceiro vão até a Fazenda Quente, machucar, nas palavras do Morgan Edge, as pessoas que o Azulão protege. Portanto, nesse momento nós descobrimos que o Morgan sabe da identidade secreta do Azulão. No momento em que a Lois e o Jonathan são atacados, a mulher consegue pegar aquele page de pedido de socorro especial, então não tem como eles chamarem ajuda. Quem acaba salvando a Lois e o Jonathan é o pai da moça, General Lane, que mesmo depois de ter sido chutado da fazenda horas e horas antes, ainda continuava ali para ser um Deus Ex Machina, uma salvação de última hora. Conveniências, já sabemos como funciona. Ele utiliza uma das granadas de gás de kryptonita sintética para ganhar um pouco de tempo, mas acaba sendo neutralizado. Nesse meio tempo, Jonathan e Lois correm para o celeiro, onde o Jonathan abre um alçapão e dali retira armas de um trailer. Sim, aquele mesmo lugar onde no episódio anterior ele quase morreu. Podemos supor que, depois do sistema de defesa ter sido destruído, ele acabou voltando lá para poder cumprir o seu objetivo inicial, que era pegar armas. Isso não é explicado, eu que estou tentando aqui fazer uma junção de coisas, já que o roteiro não fez. Então o Jonathan utiliza uma dessas armas para neutralizar 2 das 3 ameaças. A terceira é o Kyle, que o tempo todo tenta disfarçar que ainda é o próprio Kyle, o que não faz o menor sentido. Então esse personagem se revela como um vilão brilhando seus olhos e utilizando super velocidade para conseguir machucar a Lois. Nesse momento é que o Super aparece para protegê-los.
Toda essa demora do Superman para aparecer é porque ele e o Jordan estavam na Fortaleza da Solidão. Por um motivo que, olha, o contexto realmente não fez muito sentido. Depois que no episódio anterior o Super foi atingido também por uma daquelas granadas de gás, parece que alguns requisitos dessa kryptonita sintética ainda estavam dentro dele. Até porque ele ficou fraco de novo, no episódio atual, ao ponto de, em uma cena em que ele vai evitar um assalto a banco lá no México, ele se sente mais fraco, acaba sendo atordoado por armas comuns e fica com o corpo todo cheio de hematomas. Então essas partículas que ainda estavam dentro dele de alguma forma foram parar no Jordan. E esse mineral, mesmo sendo artificial, acaba deixando o cara gripado. Olha a desculpa que inventaram. Só que como ele é um super adolescente, ele ficou super doente, ao ponto de congelar todo o local onde ele espirrava. Seria muito mais coerente, muito mais convincente, não só para a série, mas para a mitologia do Superman como um todo, falar que ele estava descobrindo mais um dos seus poderes, o sopro congelante. Porque essa história de partículas que ainda estavam ali no ar, uma gripe inventada, foi difícil de engolir. Então o Super Pai leva o Super Filho até a Fortaleza da Solidão, onde a tecnologia do lugar vai ser capaz de eliminar do sistema do Jordan essa kryptonita que está dentro dele. A forma que isso acontece é por meio do calor. E pelo que a cena mostrou, esses raios são bem específicos, conseguem atingir, conseguem causar dano, especificamente em moléculas assim, talvez orgânicas, porque elas atravessam até a roupa do Jordan e na roupa não acontece nada. Então é por causa desse contexto que os dois demoram para aparecer e salvar a Lois e o Jonathan. Super ameaças neutralizadas, a trama retorna para a investigação do Morgan Edge. A pergunta levantada agora é: por que é que ele ainda está física, presencialmente em Smallville? Não dá para ser apenas as Kryptonitas X nas minas. Essa questão poderia facilmente ser resolvida. Ele manda a sua mineradora fazer o trabalho dela e ele poderia acompanhar os resultados lendo uma planilha, um PDF lá nas praias do Caribe. Porém, se o cara continua presente na cidade, é porque aí tem coisa. E descobrimos que as pessoas que ele acaba aprovando em seus programas, acaba trazendo para mais perto dele, são pessoas que nasceram, cresceram, passaram a maior parte da vida em Smallville. Simplificando, essas pessoas tiveram muito mais contato de exposição às radiações emitidas pelos meteoros e pela kryptonita que caíram na cidade com a chegada do Clark. Então todo esse tempo de exposição meio que transformou essas pessoas em receptáculos ideais para essas consciências kryptonianas que ele está de alguma forma colocando dentro do corpo dessas pessoas. Então, o motivo pelo qual ele continua na cidade é para poder dar boas-vindas a essas consciências que chegam. Então a segunda descoberta é: ele conhece os kryptonianos que estão sendo colocados dentro dos terráqueos. E isso gera uma outra pergunta: quem realmente é Morgan Edge? E lindezas, uma palha da resposta nos é dada no final do episódio, que é legal. Aquele celular page especial de pedido de socorro tinha sido pego pela mulher quando ela atacou a Lois. Então o dela está com o Morgan. E quando ele ativa, o Super faz a conta: olha, se você foi atacada por uma funcionária dele e eu estou na frente da Lois quando o sinal dela está sendo ativado, logo só pode ser o Morgan que o ativou. E quando ele chega no local em que o Morgan está, logo de cara, porque está bem escancarado, o Clark já deveria ter ficado surpreso ao ver que o Edge está com uma roupa preta com um uniforme kryptoniano e estampado no peito de forma bem visível também tem um símbolo de uma das casas kryptonianas. Porém, ele só vai ficar desconfiado de alguma coisa quando ele recebe um contra-ataque. E nesse momento o Morgan diz: é hora de você saber a verdade, irmão. E começa a flutuar. Foi muito 10. E esse gancho para o 10º episódio cria muitas perguntas. Quem realmente é esse cara? O terráqueo, a pessoa Morgan Edge, realmente existiu e ela está sendo controlada por uma consciência alienígena? Ou aquele corpo que a gente vê é do próprio ET, do próprio kryptoniano, só que para poder se adaptar, se misturar aos terráqueos, acaba adotando a identidade de Morgan Edge? Acredito que essa segunda opção faça muito mais sentido, porque uma das palavras que ele utiliza enquanto ele está ali conversando com o Super é "desde que eu aterrissei aqui". E apesar do Kal-El ser conhecido como o último filho de Krypton, sabemos que muitos outros kryptonianos sobreviveram à explosão do planeta. Então faria sentido o Morgan também ser um nativo de Krypton. Mas quem ele seria? A resposta mais provável é que ele seria o General Zod. Evidências. A primeira é que os kryptonianos que estão chegando dentro do corpo das pessoas são leais ao Morgan. São praticamente soldados leais a um general. E o segundo, porém não tão forte assim, é o símbolo no seu peito. No decorrer do tempo e em diferentes mídias, o símbolo da casa do Zod sofreram algumas alterações.
Exemplos, veja como é em Um Homem de Aço do Zack Snyder. Ou então, em algumas das HQs. Já nas séries, tivemos aqui, por exemplo, Smallville. E agora você deve estar se perguntando, o Zod já não apareceu no Arrowverso? Contexto no qual Superman e Lois está inserido? Sim, de fato. No último episódio da segunda temporada de Supergirl, nos primeiros minutos nós temos um vislumbre do Zod. Porém, isso aconteceu muito antes da Crise nas Infinitas Terras, onde o multiverso, até então conhecido, foi apagado pelo Anti-Monitor e depois resetado, restaurado com o Oliver sendo o Espectro. Pode ser que nesse momento muitas coisas foram reescritas, literalmente um reboot. E pelo que vimos até agora, as pessoas que estão aqui na Terra Prime não conhecem esse novo multiverso. Então, se essa série quer realmente fazer um novo Zod, um novo símbolo, eles meio que têm as condições para fazer isso. Então, é muito provável que seja realmente o General. Eu queria que fosse um outro personagem, porque o Zod já é meio que carta batida, ele já foi bastante reutilizado. Mas tudo indica que é ele mesmo. E você aí que já assistiu? Concorda, discorda disso tudo que eu falei? Acha que vai ser realmente algum parente do Super? O símbolo realmente parece um S deitado, mas eu acredito que a palavra irmão utilizada aqui não seja algo literal. Acho que era algo mais assim, nós viemos do mesmo lugar, tem mais um sentido de irmandade e não de parentesco. Mas tudo é possível. Então me diz aí nos comentários o que é que você acha, se você gostou desse 9º episódio, se está empolgado para o 10º, bora trocar uma ideia. Depois dá o like no vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando os conteúdos feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo comentário. Tchau!